tiveram muitas pesquisas na década de 70 e 80, né? Então, toda essa pesquisa aí topológica, da topologia, da geometria, foi fartamente estudada nesse período. E tinha um brasileiro cearense, chamado Luiz Alberto Brasil, que deu aula aqui na Universidade Federal e tudo, era um matemático, escreveu aí os 2 livrinhos que a gente usa aqui sob estudo dirigido, e ele se juntou com o Lauro na época, eram contemporâneos, né? Ele até era meu padrinho, e estudaram juntos a matemática e o Piaget na matemática, né? E criaram várias atividades que não tem nada a ver com 4 operações. Então, a nossa matemática vai muito além do que se chama de 4 operações. Ela começa lá aos 2 anos com uma topologia. Por exemplo, vocês veem os filhinhos de vocês, eles querem entrar em caixas, não querem? Caixas, você compra um objeto, uma televisão, qualquer coisa, eles entram dentro. E é difícil você jogar fora a caixa, né? Porque você tem pena, né? Porque eles brincam mais com a caixa do que com qualquer brinquedo. Hã? Tem uma que tá lá em casa tem 2 anos, né? Não tem jeito, rapaz. Eu fiquei com uma de geladeira, tu imagina? Eu dobrava ela sempre, estava atrás do sofá. Quando o filho dela ia lá para casa pequenininho, ele entrava ali dentro, ficava horas ali dentro. Então, essa primeira noção é a noção de dentro e fora, que é a criança jogar tudo para fora do berço e você pensa que ele não quer o brinquedo. Não, ele quer que você bote de novo para dentro, para ele botar para fora. Como ele abre todas as gavetas e tira tudo de dentro, aí você bota para dentro. Então, ele no começo, ele não sabe fazer a operação inversa. Então, ele só tira. Quando ele começa a entrar dentro das caixas, ele começa a ter a noção da operação inversa. Entrar e sair da caixa. Aí ele começa com o tempo, colocar coisas dentro e colocar coisas fora. E aí aparece nos nossos livros, né, de trabalho, as primeiras representações gráficas que o Luiz Alberto indicou, que eram fazer curvas fechadas e abertas, para ele identificar noções de abertura e fechamento. Eu só posso colocar dentro, é a coisa mais linda, porque eles colocam dentro de uma curva aberta. Só que uma curva que seja aberta, não tem dentro e fora. Ela tem lados, né? Se você esticar ela ao infinito, você vai ter um lado e outro lado, né? Mas não vai ter dentro. Então, depois, com o tempo, é a coisa mais linda, eles começam a fechar todas as curvas que eles veem. Você bota um monte de curva, ele pá, fecha tudo. Né? Então, esse desenvolvimento dessa noção topológica, que depois vão ser os mapas, o GPS, um monte de coisa que nós vamos trabalhar com as crianças no Fundamental 1 e no Fundamental 2, começa lá com essa criança colando coisas dentro e coisas fora. Então, a gente acha, isso é uma bobagem. Não, às vezes, né, pega a arte e acha que a arte pela arte. Não, colar dentro, fazer bolinhas de papel e colar dentro, pegar grão de milho com os dedinhos em pinça, né, que já vai desenvolvendo coordenação motora e colar dentro, aí depois ele vai colar na fronteira. Então começam fronteiras, me dá aqui esse daqui, empurra aqui para mim, fronteiras mais grossas, né, assim mais firmes, né, para que ele cole aqui. Claro que a noção matemática de dentro e fora e fronteira, não pode colar numa fronteira, porque uma fronteira é uma linha imaginária, é uma linha de um ponto, e um ponto não é palpável, né? Um ponto é uma imaginação de um cruzamento, né? Então, isso aqui é uma forma grosseira de você construir, né? Isso aí é matemática de nível superioríssimo, né? A topologia era dada em universidades, no IME, lá onde o Luiz Alberto, aí ele pegou e disse, não, vamos trabalhar o erro da criança, vamos deixar ela errar para ela compreender no futuro. Então, se ela vai colar aqui um monte de pedrinhas, claro que as pedrinhas, matematicamente, não estão na fronteira, mas para ela estão. Então, você começa nesses níveis topológicos bem primitivos e vai evoluindo
para a criança, me dá isso aqui da simetria? Não, me dá esse Por exemplo, isso aqui é uma pista onde tem um cruzamento. Eles vão pintar aqui, aí ele para bem aqui e continua do outro lado. Com o tempo, ele vai fazer a interseção, e aqui vai ter duas cores que se cruzam, que é o começo dessa incidência. Então, você vê que lá com 3 anos ele está fazendo isso. Com 2 anos e meio, 3, eu não sei qual é esse caderno aqui, mas deve ser dos 3 anos, ele já começa a tentar fazer, e vai evoluindo para mais complexos, né? Que são essas linhas que é visto isso aqui só como é que chama isso aqui? Labirinto. Labirinto. Labirinto é importantíssimo. Para eu achar os caminhos, né? E as interseções e tudo, o labirinto é altamente matemático. Então, vocês vão perceber que nos cadernos das crianças tem labirintos e montanhas nos enigmas. Por quê? Porque achar o caminho demanda estratégias. Até o dia em que ele descobre a operação inversa. Então, ele parte do ponto de chegada e retorna ao ponto de partida. Aí ele acha bem mais fácil o caminho do que se ele for experimentando a ida de todos os caminhos possíveis, né? Então, isso é matemática. Tem a matemática da simetria, que é eu ver um objeto rebatido no plano, né? Então, começa eles desenhando, começam os bonecos bem simples, um coração, bolas, figuras simples, para que ele complete a figura. Então, isso aqui também não é joguinho de brincadeira, é matemática. É ele rebater o plano, né? Aqui, que vai dar depois as coordenadas cartesianas, né? Porque aqui ele precisaria, né, de achar todos os pontos desse lado aqui, nesse lado, né? Se ele botar as coordenadas. Então, com o tempo, ele vai construindo essas coordenadas. Então, tem vários exercícios que são com coordenadas para que eles vão brincando desde o pré-escolar, lá pequenininho. Aí tem a matemática das classes, né? Aqui, por exemplo, tem vários exercícios desses, em quase todas as unidades, tem esse tipo de exercício. O que nos diferencia? É que como a gente sabe o que é preciso, a gente vai esse, aí repete, esse, aí repete, né? E vai trabalhando cada vez mais complexos. E às vezes você vê na internet, tem um monte de joguinhos desses. Você diz, atividade bacana de tábua de dupla entrada. Aparece um monte, mas não está estruturado de uma maneira, né? Por exemplo, aqui, que essa criança tem que saber que esse aqui é vermelho, que esse aqui é verde, que esse aqui é azul. Né? E assim ele vai colocando as peças, recortando as peças e colocando na tábua. Isso chama-se tábua de dupla entrada. Essa tábua de dupla entrada vai até os níveis mais elevados, que é os meninos do fundamental, que são tábuas com negações, né? Não preto, não prato. Então tem que ser o boneco, aí não coelho, aí tem as negativas, né? Que as crianças, e esse aqui que ele vai seguindo os caminhos. O Luiz Alberto Brasil fez um jogo espetacular, mas ele está na minha cabeça. Eu tinha que passar isso para vocês montarem, porque ele fez um jogo de carrinhos, né? Que não é exatamente essa rede, né? Por exemplo, aqui pode vir folhas. Se as folhas são vermelhas, vem para cá. Se as folhas são verdes, para cá, as folhas amarelas. Esse tipo, aqui tem três tipos de folhas, né? Aqui ele tem um carrinho, não menino, aí não grande, pequeno. Então, só pode aqui entrar pequeno. E assim vai, as ordens, né, vão com a negação e a positividade para dar a operação da mente da criança. Isso aqui vai mais para o fundamental, tá? Lá para os 7 anos, 8, 9, 10 anos, né? Então, o Fernando Natan, esses jogos a gente tem todos, graças a Deus. Nessa época não tinha limite de trazer, eu trouxe uma mala inteira. E o Fernando Natan era uma bomba, né? Em Paris, todas as escolas adotavam o Fernando Natan, ele tinha materiais de pátio e tudo. E eu trouxe todos os materiais dele de matemática que estavam relacionados ao
ao Piaget, e aí a gente fez cópias, né? Então a gente tem o original guardado e vamos fazendo cópias na medida que vai se acabando, a gente vai repondo esse material todo que eu trouxe da França. Então tem todos os tipos que você possa imaginar dessas tábuas de dupla entrada para o raciocínio da criança e fazendo essas junções, né? Aqui só entra grande, aqui só entra pequeno, aqui o pequeno vermelho, aqui o grande amarelo e vai combinando. Tem, né, isso aí é a mesma estrutura da classe. Vocês também vão ver isso nos cadernos das crianças, tá? Vocês vão ver vários objetos para a criança fazer conjuntos. Então tem coisas que os conjuntos estão mais ou menos induzidos, né? E tem uma coisa que é inusitada, né? Para criar um problema para a criança. Então a criança faz, por exemplo, eu tinha não sei se ainda tem nos cadernos, mas que a criança, quando eles botavam vivos, porque eles têm que evoluir, por volta dos 9 anos eles chegam a fazer o conjunto dos vivos e não vivos. Né? Ele vai evoluindo, porque primeiro ele bota só as abelhas, só os amarelos, as formigas, esse aqui fica com esse porque voa, faz pares. Então eles vão fazendo várias alternativas de classe, aí você diz menos conjunto, menos conjunto, menos conjunto. Aí ele vai até vivos e não vivos. Ou eu posso ao contrário, colocar aqui são vivos e aqui são não vivos, e eu quero que você divida os não vivos em 3 conjuntos, os vivos em 4 conjuntos, e aí ele vai ter que pegar aqueles elementos e ver como é que ele organiza nessa desconstrução dos conjuntos, né? Eu me lembro que tinha um que a gente botava vivos e não vivos, e quando ele chegava vivo e não vivo, sobrava um anjo, figura de um anjo. Aí o neguinho que acreditava botava anjo vivo, outro desse anjo não existe. Então, botava no não vivos, né? E desaparecia. Às vezes esconde a figura que sobrou para esse daqui, não tem lugar para ele. E fica uma situação problema, porque a vida é cheia disso. É cheia de anjos, onde você vai alocá-los ou não, né? Na sua existência e na sua forma de organizar a realidade, né? Então, cada vez sempre tem um problema e tudo para a gente ver como é que a criança está evoluindo. Não existe certo e errado. Não vai dizer para a criança, não, essa abelha não pode ficar porque esse bicho aqui não voa e a abelha voa. Não. Não, eu me lembro agora do Suassuna, da história do mentiroso, né? Aqueles que adoravam mentiroso. E que o maior mentiroso que ele conhecia era em Pernambuco, que o cara contou para ele que o pai dele começou a produzir mel de abelha assim aos montões, porque conseguiu fazer o acasalamento de uma abelha com um vagalume. Então eles trabalhavam dia e noite. Aí o Suassuna, mas não é bonito? Ele com aquele sotaque dele, é mentira, todo mundo sabe que é mentira, mas é bonito. Devia ter o casamento da abelha com... Então a criança tem que experimentar. Ela chega sem ninguém ensinar a vivos e não vivos, pasme. Chega lá. Chega a colocação das estruturas de rede, ela chega a pegar as 48 peças de um bloco lógico e construir uma rede que talvez nenhum de vocês aqui consigam. Uma criança no Fundamental 2, né, ali por volta do 6º ano, 7º, ela é capaz de construir toda a rede matemática com os blocos lógicos, colocando os grossos. Olha, tem quatro cores, 3 formas, 2 espessuras e 2 tamanhos, né? Tá aqui, ó, ele tem 4 formas, tem o grosso e o fino, tem o pequenos e grandes, nas 4 formas, né? E as 3 cores. Então ele tem que construir uma rede, colocar esses blocos arrumados de tal forma que este quadrado só tem um lugar lógico para ele ficar. Pasmem que é difícil, viu? E eles fazem sozinhos. Vai nessa construção de classes, de ordem, de todo esse trabalho que a gente vai fazendo desde pequenininho, que eles conseguem fazer essa rede. Por que que tudo isso, esse aqui é de série, né? Esse aqui também vocês devem ver muito nos cadernos, né? Ele tem que colocar em ordem os tamanhos das pistas, tem vários tipos desses exercícios. Por que que é importante a gente falar tudo isso? Porque vocês precisam saber que o que está nos cadernos
feitos na escola, que foram feitos tem mais de 30 anos de elaboração desse material. Para ser franco, começou em 1972, quando existia ainda, agora não existe mais, a Chave do Tamanho no Rio de Janeiro, que foi fundada pelo meu pai e a gente fiquei lá até durante anos, né, e tudo. Agora fechou. Mas ali já se começava a elaborar esses materiais. E eu venho trabalhando neles durante anos, os professores vêm experimentando, vão olhando o que vai, o que não vai, né, como encaixar, como colocar de forma que cada caderno contemple todos os estágios e todos os tipos de raciocínio, porque é um tipo de raciocínio. Classificar é uma coisa, ordenar é outra. Para fazer a soma, eu preciso de classe e ordem. Sem a classe e a ordem, não tem soma. Então, todo esse trabalho é feito na base, né, para que a criança tenha, e paralelo, que aí quando você começa a entrar com as operações, você vai levando em paralelo, continua esse trabalho. Esse trabalho não para. Vai indo até as operações abstratas, você ainda tem a caixa de enigmas, como desenganchar dois ferros, como fazer aqueles cubos. Tem vários materiais de enigmas que vão para as turmas dele. E aí a gente entra por volta dos 7 anos, né? Vocês já recebem problemas desde 4 anos, Bia? Desde 4 anos vocês já vão recebendo os probleminhas. E aí vocês vão ajudando as crianças. É para recortar o livro, não tenha pena, é para recortar, é para colar. Inventaram esse negócio de livro com adesivos, tudo. Não, tem que rasgar, tem que recortar, tem que colar, tem que sujar. Tem que ser feito, né? Aquele material. Então as crianças vão fazendo. Quando chega por volta aí do primeiro, segundo ano, eles entram com a soma. O que é a soma se não classe e ordem? O que é o número 23? É alguma coisa. Não existe para a criança, nem para o pensamento aritmético, esse 23. Perguntou, 23 o quê? 23 o quê? Né? Então são 23 bonecos. 23 bicicletas. Então eu vou somar 23 bicicletas com 8 bicicletas. Aí ele vai começar desenhando, depois ele vai fazendo pauzinhos. O filho da Ju ria que ele desenhava muito bem, né? Então todos os problemas ele fazia os dinossauros, tudo. Chegou um dia que ele disse, mãe, estou com um problema aqui que não dá mais. Ele disse, e aí? Ele disse, não dá, porque tá dando 60, como é que eu vou desenhar 60 dinossauros? Aí eu disse, então o que você vai fazer? Aí ele começa a representar com pauzinhos e bolinhas. Depois ele começa a agrupar. Isso a professora vai trabalhar com eles, tá? As representações. Eu tenho 23, então tá aqui 3 feijãozinhos e 2 de 20, tudo. Vai fazendo a base 10 com eles. Tem material, tem o ábaco. Me dá aqui o ábaco, pai. Esse ábaco também é individualizado, nada demonstrativo presta, tá? Se vocês forem para qualquer escola que diz, nós temos material Montessori, que a professora vai e apresenta, não presta. O Piaget tem um livro que chama Se eu faço, eu compreendo. Eu só aprendo fazendo. Então tem que ter um ábacozinho desse para cada criança. Então aqui ele vai começar as primeiras somas no operatório 1, né, que é o segundo ano, né? Ele começa a usar já o ábaco, né, no segundo ano. Então, ele conta aqui os 3, né, 3 bicicletas e 2 na casa das dezenas. Então, aqui é 10 mais 10 e mais 3, 23. Aí ele começa representando todos os números. Todo mundo escreve aí 184. Todo mundo escreve 12, todo mundo escreve 26. Aí eles vão escrevendo no ábaco, passando as bolinhas, até eles compreenderem o que representa cada uma dessas parcelas no ábaco, né? Porque aí tem a unidade, eles vão trabalhar até centena nesses primeiros anos, né? Então a gente vai trabalhar, depois a gente bota lá no livrinho deles, vocês vão ver nos problemas que diz, use a grade. E aí eles ficam indignados, com ódio,
de ter que fazer a grade. Porque eles, mas eu já sei de cabeça. Eu digo, mas você vai fazer a grade. Porque eles precisam de disciplina. Então, tudo bem que ele faça de cabeça mesmo, que ele vai fazer. Ele não sabe ainda somar. Então, 23 mais 8, ele vai botar lá embaixo o resultado. Mas ele vai utilizando a grade para ele começar a organizar uma linha de ordem, uma linha de classe de ordem. Os pais têm questionado essa coisa do ter que desenhar, né? E aí eu tenho explicado, né, que às vezes as crianças vão perdendo, ele vai aumentando os números, né? Mas não que a gente seja contra em fazer de cabeça. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe? O que o desenho vai... O desenho é a história do dinossauro. Só com o desenho ele pode começar a agrupar. Porque, gente, eu tenho que ter um elo de ligação no cérebro. Quando eu falo um assunto, se eu começar a falar alemão, ninguém aqui, se não souber alemão, vai embora da palestra. A palestra chata, é toda em alemão, não entendo nada. Entende? Você tem que ter um gancho no cérebro. Então, o desenho é a imagem mental, né, que ele vai repetindo para ele começar a representar por bolinhas. Depois por pauzinhos. Aí depois ele começa, 1, 2, 3, 4, 5. Aí 5 pauzinhos. 5 pauzinhos, 5 pauzinhos. Aí ele 5, 10, 15. Aí ele vai. Então o desenho tem uma importância fundamental como elo de ligação entre a representação mental das coisas, das classes, e do somatório da união das classes. Por sinal, eu tinha pedido aqui exercício de conjunto, que é outra coisa que a gente utiliza também, que foi tirada das escolas, né? Que é a teoria dos conjuntos. Então, nós vamos ter aqui a união de conjuntos, por exemplo, bonecas e bolas. Que conjunto é esse? Conjunto das bolas e bonecas. Então, eles vão fazer união, que é a soma, vão fazer separação, né? Distribuição, e vão fazer a interseção, onde é que esse elemento aqui está nos dois conjuntos. Né? Aí ele vai fazendo, isso também tem nos cadernos deles, tudo isso para preparar realmente as operações aritméticas com base, com a capacidade da criança de compreender e não simplesmente arme e efetue. O erro das crianças no arme e efetue é gigantesco. Isso eu falei na minha tese de mestrado, no meu livro Avaliação Escolar. Eu falo lá. Você colocar o número um embaixo do outro e fazer a soma como a gente está acostumado. Isso. Como eu estou acostumada. Eles vão fazer. Eles vão fazer através da grade. A gente vai mandar ele botar na grade. Por quê? Porque a gente via que as crianças botavam de qualquer jeito. Eles botavam um número, o outro aqui torto, passavam um traço, fazia de cabeça e botava embaixo. E eles fazem isso também com erro. Por exemplo, muitas crianças somam, por exemplo, 8 e 3, 11. Aí ele bota 11 aqui. Quando ele soma o outro, dá um número absurdo. E ele nem se apercebe. E isso eu vi, esse erro é assim, enorme. Até o 4º ano, tá? 5º ano. Até a 4ª série antiga, esse erro é comum demais. Nas provas, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, esses grupamentos que a gente faz de desenho, de tracinho, de bolinhas e tudo, e a grade. Vocês vão ver que tem a grade, isso aqui. Tem que ter também uma grade dessas para cada criança. Se quiser ter em casa, não faz mal, tá? Por quê? Porque aqui ele vai botar os feijõezinhos. Vamos embora, todo mundo, 2 feijões, aí todo mundo na rodinha, com a sua grade, ou nas mesas, aí eles botam 2, aí 3, então dá 32, aí aqui 1, então 132, aí bota aqui mais, eu vou somar 4, aí ele bota mais 4 aqui, aí ele arrasta todas aqui. Se der 10, ele já sabe que passa para cá, porque ele trabalhou no ábaco. Pronto, eu fiquei na dúvida, porque ontem teve uma tarefa, que era uma soma de 2 decimais, tipo, era um número grande com outro número grande. E aí eu fiquei na dúvida se tinha que fazer ela desenhar ou já colocar na... Se você tiver a grade, coloque
para ela ver passando. Eu não tinha conhecido. Mas era melhor ela agrupar, Vai pra cima, e some aqui, vai. porque senão você vai, não vai um, e ela não sabe por que que vai um. Ela tem que primeiro desenhar os palitinhos todos, riscar de 10 em 10. Você pode começar a usar a base 10, tá? Aí bota 10 marcas, já 10, 10, 10. 10 de 10 dá 100. Então ela já sabe que 100 é 10 de 10. Então ela vai fazendo. Faz, mas não, tem tempo de fazer tracinho e ir riscando, né? Porque isso aqui é para começar a aprender. Eles no começo vão estar só aqui e aqui. Né? Por exemplo, no segundo ano, né? Que é o operatório 1, né? Vai estar só nessas duas, dezena e unidade, tá? Até a subtração, o pegar emprestado, nem sonhe. Nem sonhe. Isso aí de Kumon, isso tudo é treinamento que vazio, que sai do cérebro assim que você não está usando, apaga. Apaga tudo. Como vocês mesmos têm tudo apagado. Não sabe. Pedir emprestado é uma transformação de uma operação inversa que só aparece aos 9 anos. Então, a gente até faz subtração, mas é tudo para a criança fazer nos desenhos, nas brincadeiras, com material dourado, né? Fazer trocas. Então, tem vários materiais para eles irem brincando com a subtração. E vamos trabalhar a passagem. Isso aqui é uma classe chamada unidades. Isso aqui é outra classe chamada dezenas e outra classe chamada unidades. E centenas. E aqui é a ordem. A unidade, dezena e centena. Então, eles vão ter que juntar isso aqui com isso aqui. É o mesmo raciocínio. Então, a criança que trabalhou isso aqui em todo pré-escolar, no primeiro ano e tudo, ela vai ter uma facilidade muito maior de compreender essas 3 passagens aqui. E aí eu vou trabalhando isso com vários materiais, aí eu vou começar a fazer subtração de cabeça, 10 menos 3, 7, aí eles começam a fazer de cabeça. Eles até dizem, gente, no segundo ano, eu até anotei aqui, acho que é no segundo ano mesmo que eu anotei. Isso, no segundo ano eles dizem, fiz de cabeça. Você pergunta a ele, como é que você chegou nisso aqui? De cabeça. Eu fiz aqui na minha cabeça. Então eles botam em qualquer lugar e tudo. Hã? O meu já diz isso desde quando, mas aí tem que representar. E com o tempo que ele souber usar a grade, que ele souber as contas, aí tudo bem, que faça de cabeça. Vai ter um algoritmo, né? Então ele vai... Depois que ele tiver o algoritmo, que é a conta, todo mundo vai ter que ter a conta. Né? Não pode a pessoa sair, como no Brasil, sair no 4º ano sem saber a conta. Tem que saber a conta. Eu só tenho que saber no lugar certo. Porque não adianta eu fazer uma multiplicação se o menino não tem multiplicação de classe. Se ele não organiza os blocos lógicos, ele não tem condições de entender uma multiplicação. Aí como é que ele faz a multiplicação? Por soma sucessiva. 3 vezes 15, ele bota 15 mais 15 mais 15. Como vários de nós. Porque quem não souber tabuada faz assim. Quem não souber tabuada, por exemplo, eu nunca decorei tabuada. Então eu sei, por exemplo, a de 6, a de 9, os números por eles mesmos, né? Então, 6 vezes 6 são 36. Se for 7, somos 6, 42. Aí, pronto. Se for 9 vezes 9, 81. Menos 9, 72. Então eu só sei, eu vou soma e subtração. Então, são mecanismos que a inteligência usa para sair resolvendo os problemas ao longo da vida. Mas você tem um algoritmo. Você tem ali 7 vezes 5, 35, 5 vai 3, 7 vezes 1, 7, 3, pronto. Essa conta tem que saber. Então, não se preocupem. Não se preocupem. Por quê? Porque em todo o ensino fundamental, de 2º ao 5º ano, só tem esse conteúdo. O conteúdo é só as 4 operações e as classes gramaticais, não tem outra coisa. Então, isso tudo que a gente faz é riqueza da inteligência. É usar a inteligência para diversas coisas na vida, para resolução de problemas.
Mas as contas vão ser montadas em algum momento, quando for possível. Quando eu não tiver que dar errado numa... Aí eu posso ensinar as contas, eu posso ensinar o algoritmo, eu posso fazer... Cada criança vai avançando conforme o seu nível, né? Tem crianças que fazem tudo de cabeça numa determinada quantidade, aí quando chega uma quantidade que ela não consegue mais, aí ela começa a errar. Aí você tem que montar essa estrutura para que ela prossiga, né, conseguindo resolver os problemas, naquilo que for, numa numeração que ela consegue resolver, ela que faça de cabeça, que faz rápido, e se ela não souber, ela usar os algoritmos que estão disponíveis, né, na matemática, na sociedade, para que a criança evolua, né, no ensino da matemática. Eu acho que eu toquei em todos os pontos que eu tinha previsto. Então é muito importante vocês terem um pouco de paciência, saberem que o que vocês estão investindo é numa escola que vai dar a eles inteligência, capacidade de ler mapas, de interpretar mapas, de buscar soluções para problemas, de poder categorizar coisas, classificar, chegar numa cidade, né? Por exemplo, eu faço viagem e hoje em dia, uma das coisas que eu pensei, né? Que quando você é jovem, você vai indo, né? Vai pegando os ônibus, vai para todo lugar, né? Aí chega numa idade que eu digo, não, a primeira coisa que eu quero fazer é um city tour. Então tem assim uns 20 anos que eu faço o city tour. Cheguei, fazer coisa de turista, coisa de turista. Eu quero pegar um ônibus e ter uma visão do que a cidade tem e o que ela apresenta. Porque aí, com essa visão, eu me organizo para ver o que eu quero ver, o que eu quero visitar, para onde eu quero ir. Então isso, às vezes, a pessoa viaja e vai feito doido, aí quando volta, aí o ódio total, né? Que a pessoa pergunta, tu viu isso? Ah, não, perdeu o melhor. Era o melhor que tinha nessa cidade, né? Sempre, né? Por exemplo, eu agora fui para Israel, tu imagina, Israel tem milhares de coisas para ver, né? Mas só me perguntava coisa que eu tinha visto. Tu foi no Museu do Holocausto? Fui. Mas ele não tem visitação, não tem... Fui. Você foi, não sei aonde fui. Você fez, não sei, fiz. Entrei numa caverna, que não é para ninguém entrar. Desci, aí perguntei em inglês, como é que a mulher, a pessoa que está ali para turista, você perguntar em inglês e a pessoa não saber, eu digo, se a pessoa tiver fobia, tiver claustrofobia, de lugares pequenos, tudo em inglês, é ruim? Ela, não, é médio. Aí eu digo, então desci. De que você desce, não tem como subir. Não tem retorno. Aí quando eu cheguei num platôzinho, tinha um povo entrando todo molhado e saía molhado, o pessoal em pânico, outros voltavam, só tinha 2 caminhos. Aí eu digo, e agora aqui? Aí eu entrei num, que não estava molhado as pessoas. Quando eu cheguei, era um lugar que você ficava aqui e aqui, a um palmo e pouco, uma pedra. E pedra nas costas, tudo fechado. Aí eu não fico em elevador. Aí eu digo, não, vou voltar. E voltei. Quando eu voltei, o cara disse, olha, eu sinto muito dizer para a senhora que só tem 2 caminhos. Ou a senhora vai por esse, ou a senhora vai por outro, que é no escuro, com água até o meio da canela. Aí eu digo, não, eu vou por esse. Pelo menos me diga quanto tempo. Ele, 15 minutos de caminhada. Que delícia. Delícia não, cara. Eu não sei não. Eu chorava e o Felipe, calma, mãe. Eu digo, meu filho, eu não quero nem pensar. Vambora, que esses 15 minutos sejam 10. Aí eu me lembrava dos homens daquela mina, não teve uma mina, que os caras ficaram lá embaixo da caverna e eles tinham que subir num tubo. 15 minutos de subida dentro desse tubo. Aí eu pensava, não, eles subiram para viver, então não é possível que eu aqui estou vendo uma caverna. Olha, eu saí daquilo ali, mas olha, cuidado. Israel é lotado de caverna, de buraco, tudo é embaixo da terra, é uma buraqueira, né? Então você cuidado antes de entrar, olhe
Mas sempre as pessoas dizem uma coisa que você não foi, né? Então, por isso. Então, a melhor coisa é você ter uma visão. Mas isso tudo, gente, não que eu quero dizer que eu seja mais inteligente, mas os filhos de vocês, com certeza, vão ser mais que eu. Com certeza. Todo o material está sendo para eles poderem, no futuro, terem uma capacidade de amplitude de visão, de ver, de chegar nas cidades e conseguir ver os mapas, conseguir saber o que quer ver, o que não quer, conseguir classificar, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam de igreja. Por exemplo, meu filho, Felipe, adora ver igreja. Né? Eu já não tenho essa coisa, ele vai em todas as igrejas. Então chega uma hora que eu digo, eu vou aqui no mercado fazer umas compras e você vai nessas igrejas, depois a gente se encontra. Aí vamos, então cada um vai vendo o que gosta, né? E fazendo. Então isso tudo, gente, isso tudo é inteligência. E inteligência tem que ser desenvolvida desde os primeiros minutos de vida. Então desde o bebezinho de vocês, né? Hoje eu estava vindo para cá e eu disse para a Patrícia, a diferença, não é falando mal das mulheres não, tá? Que eu sou mulher e acho que fiz tudo pelos meus filhos. Mas vinha uma mãe e um pai com 2 filhos, e acho que eram gêmeos, não sei. O bebê do homem era no carrinho aqui, virado para fora, e o da mulher virado para dentro. Aí você tem que dizer, né? O do homem vai desenvolver noções espaciais, visuais e de perspectiva 20 vezes mais do que o que ficou olhando o peito da mãe. Então, se você vira o seu filho para o mundo, você vira para você, né? Por exemplo, os brinquedos das meninas sempre eram de ficar em casa. E o dos meninos é de ir embora. Dos meninos é avião, trem, carro, trator, tudo. E o das meninas é com panelinha, cozinha, roupa de passar, não sei o que lá. Então você tem que variar os brinquedos. Tem que dar para as meninas também um avião. Por exemplo, a minha neta pediu um avião, um negócio desse tamanho. Toda vida que ela vai lá em casa, ela pega aquele avião e brinca horas. Horas. As bonecas, tudo lá dentro daquele avião, e aquele avião vai para baixo e para cima. Negócio que foi até ganho comprando um sapato. Eu tive que comprar uma chinela brega que só o cão. Cor de rosa, mas que ganhava o avião. Aí ela queria o avião, estrompra, vai a sandália junto. Ela quer o avião. E vai... Aí vai a sandália junto. Aí lá vai a sandália com o avião. Mas tem que ver o que você dá para o seu filho. Você restringe, né? Eu tinha, por exemplo, as meninas ficavam brincando ali de boneco, aí o menino chegava com um caminhão de mudança, botava tudo das meninas dentro do caminhão e ia lá para outro lugar da casa. Aí lá ia elas arrumarem tudo de novo, né? Então, esses Playmobil, esses Legos, são maravilhosos, né? A minha neta agora eu dei no Natal, né? Papai Noel que deu, né? Um Lego lá, e ela brinca horas com aquilo. Horas com aqueles bonequinhos desse tamanho, num castelo, né? Uma coisa assim, que você até olha, porque né? E eu tive que pegar o mais barato que tinha, né? Porque eu já tinha caído num conto de Papai Noel, que meu neto pediu uma coisa que a gente não sabia, e aí depois ele disse, vovô, eu quero que você me dê essa mala aqui, porque eu digo que peça para o Papai Noel. Ele disse, não, Papai Noel não dá não. Ano passado eu pedi para ele um caminhão e ele me deu um piano. Aí eu disse, aí a minha irmã, esse Papai Noel não serve não, peça a sua avó, vamos logo comprar agora, peça a sua avó. Minha irmã era danada, né? Então eu fui lá para ver o que o Papai Noel, fui lá. Foi o que ela disse aí, ela disse que ele quer um Lego. Aí vamos para a internet, o mais barato. Cara, o mais barato era R$600. Haja preço, né? Mas como era o presente do ano, né? Ela faz aniversário também em dezembro, digo, então pronto, vai o Lego. Mas é um castelinho, né? Mas ela brinca horas com aquilo. Então você tem que olhar o que você dá. O que você dá, tem brinquedos de imã, né? Em geral você dá de construção para o menino.
E a menina não tem construção, a menina tem que ter construção. A menina também usa Lego, também usa Playmobil, né? Então, os brinquedos têm que ser, os meninos também podem brincar de bonecos. Graças a Deus, a geração dos meus filhos já tinha o Falcon, né? Então, tinha vários bonecos, depois o Bob, tinha, né? Eles brincavam e tinha os He-Man, né? Aquilo foi maravilhoso, né? Porque o He-Man era um castelo e era um bando de boneco, de dragão, de tudo que você possa imaginar na imaginação das crianças. Então, você tem que olhar o que você dá e a que você coloca seu filho para que ele se desenvolva, para nos ajudar. Agora, nós nos comprometemos em ciências, dar o maior número de experiências que é possível dar dentro de uma escola. Por mais que o Ministério Público proíba pedir massinha, pede isso, impede tudo, mas a gente vai, arruma massinha de farinha de trigo, arruma tinta e os meninos vão fazer as coisas. Vão fazer tudo que possa de experiência, de ciência. Culinária. Culinária é a maior ciência que existe. Entende? Aprender a quebrar um ovo, aprender a bater um ovo, fazer uma gemada. Tem várias coisas que eles podem ir aprendendo desde 2 anos, 3 anos, 4 anos. Para cada idade tem uma gama de experiência de ciência que as escolas pararam de fazer e viraram de ter livrinho de adesivo. Que a criança pega a folha de adesivo e vai colando no livro, né? Seus filhos vão ter todo o material de matemática que tenha de Montessori, desde os estudos de Pestalozzi, Montessori, Freinet, Piaget, Vygotsky, tudo que tem do século XX para cá, que eu consegui resgatar, tem na escola, tem ábaco, tem tudo, para que as crianças possam ter os materiais individualizados, não é demonstrativo, né? Para que elas possam fazer. Português, a mesma coisa, vão ter uma inserção no texto, vão ter uma forma de interpretar o texto, ler e compreender, ler e dar uma significação, porque cada um lê e vê uma coisa diferente, né? Cada vez que a gente lê um livro, quando a gente relê, né, a gente fica impressionado que a gente não tinha visto diversas coisas no livro que a gente tinha lido lá na adolescência. Quando você relê, é outro livro, né? Então, ensinar a criança a interpretar e significar os textos e as figuras. Temos muito, por exemplo, livros em quadrinho. Tudo que saiu de livro de histórias clássicas de quadrinho, a escola comprou. A coleção da Mônica e do Cebolinha, porque tiraram revista em quadrinho da vida das crianças, eles amam. Então aqui nós temos, eles ficam, tem um tempo aí, no 2º ano eles leem, no 3º ano, né? Tem um tempo de ler, né? O horário integral, então, nesse nem se fala. Pede revistinha em quadrinho e livros que sejam em quadrinho. Então é isso, gente. A ideia da matemática é uma ideia muito mais ampla, com a paciência de ir dando as operações na medida que elas apareçam. Divisão, percentagem, fração, só entende depois dos 10, 11 anos. Então antes, quem disser que deu, mentira. Não vai fazer, vai aprender um algoritmo, pode até aprender a dividir, porque fica naquelas contas das escolas, fica repetindo, faz o exame, aí se for para medicina nunca mais sabe. Se for para, dependendo da área que for, esquece aquilo tudo, né? Mas saber o que é a distribuição na divisão, que divisão é a mesma coisa que percentagem e fração, né? Essa conjugação dessas 3 estudos da partição, ele só adquire aos 10 anos, 11 anos, é que ele estaria apto a começar a aprender essas operações. Então, vocês têm que ter um pouco de paciência e até o 5º ano a gente ir dando as operações devagar. E sempre que vocês quiserem ajudar, perguntem. Perguntem, eu posso, por exemplo, não faz mal nenhum, 2º, 3º ano, fazer uma tabela dessas em casa. Pode fazer. O Piaget diz que estrutura não ensina, tá? Então você pode treinar seu filho como treinaram na geração de 70, os pais treinavam a conservação do número. Aí você faz com outro material, o menino não passa. Piaget mostrou que as estruturas operatórias do pensamento não são treináveis, não são ensináveis. Elas são adquiridas por evolução em uma espiral.
que o Teilhard de Chardin chamou de ponto ômega. O Teilhard de Chardin falava em saltos qualitativos numa espiral. E essa é a ideia de Piaget das estruturas, elas são integrativas, elas vão evoluindo e uma vai incorporando a outra. Então, sem a soma aqui embaixo, não tem subtração possível. Sem a soma e a subtração muito bem compreendidas, não tem a multiplicação. Não tendo a multiplicação, não tem como eu partir. Se eu não tenho como ampliar, não tem como fazer a partição. O 1 partido é todo número fracionário. Isso é uma abstração gigantesca. Só o pensamento abstrato pode compreender que do número 1, eu criei um número infinitos, positivos e negativos, chamados números fracionários. Tudo a matemática do número 1. Isso é de uma abstração que não tem como aprender com o terceiro ano, quarto ano, que as escolas dizem que está, ele está dividindo, não está nada. Tá lá. Só você finalizasse falando aquele exemplo da árvore, né, do tronco, que a mãe diz assim para mim, Bia, mas o primo faz no terceiro ano, ele multiplica e divide. Mas como é que ele multiplica e divide? É um algoritmo, ele vai esquecer no quinto ano. Tanto é que a reprovação é imensa, vamos ser sinceros. Não pensa que o Ceará aqui está diferente, não. O Brasil está lá atrás. Lá atrás. Os meninos no quarto ano, no quinto ano, antiga quarta série, saem das escolas sem interpretar um texto, sem saber matemática. Essa é a realidade brasileira. Então não vamos mentir. Entende? Ele pode, o priminho está fazendo ali, mas daqui a pouco ele esquece tudinho, erra tudinho. Vai ver quanto ele tira na prova. Sabe o que ele precisa? Coitado, ficar no comum, fazendo conta, e faz a prova e tira 10. Tira a prova e faz 10. Aí depois esquece tudinho. E no outro ano a professora diz, ele não aprendeu a matéria do ano passado. E acusar o professor da série anterior. O professor da série anterior é o pior professor do mundo. Ele não deu nada. Passou o ano batendo papo, conversando. Porque todo professor diz que não foi dada a matéria. Porque no Brasil virou uma coisa cumulativa. Eles acham, olha só que loucura, né? Como a maior índice de reprovação no Brasil era na quinta série, hoje sexto ano, né? Sexto ano, o que eles fizeram? Bom, vamos pegar toda a matéria e vamos dar no anterior. Por quê? Porque aí eles já chegam sabendo. Como o menino não sabia no sexto, vai saber menos ainda no quinto. Aí, para completar, eles não, vamos botar para baixo. E foram botando a ponto de ter livro didático de menino de segundo ano, de terceiro ano, nas escolas tradicionais, com fração. Meio, 1/2, como se o menino soubesse. Meio para ele é meia maçã. Tem nada a ver com 1/2. Porque ele não sabe o que é 0,5. Não entende o dinheiro? Não entende o dinheiro. O dinheiro só é dado aqui no operatório 4, no quarto ano. Que é quando ele sabe toda a divisão das horas, que também não ensinam mais, mas aqui eles vão aprender o reloginho, 1, 2, 3, as horas e o sistema monetário. Isso tudo é dado no quarto ano. Então, vocês vão olhar o caderno, o livro deles de matemática do quarto ano, vai fechar toda essa estrutura de divisão de tempo, né? Tudo. Então, isso que dizem é essa mania de botar para trás, achando que o cara que não entendia no quarto vai entender no terceiro. Pelo contrário, o que o Lauro, Piaget e tudo viram é que o que não era possível aprender no quarto, vamos ver se no quinto, quais são as operações lógico-matemáticas que ele adquiriu no quinto, para eu poder utilizar essa estrutura matemática. Né? Ou vamos ensinar errado algumas coisas, que foi as alternativas para o pré-escolar, do Luiz Alberto Brasil, de forma que eu prepare ele dessa maneira. O que é meio? Tu acha que os filhos de vocês não sabem o que é metade? Sabem. Sabem o que é dobro, sabem o que é triplo. Na alfabetização todos sabem isso. O que é dobro, esquerda, direita, dobro, triplo, 4 vezes, tudo, mas tudo na intuição,
tudo com objetos, né? Eu não vou querer que o menino monte uma conta de dividir. Depois, gente, eu acho que a melhor coisa, quando eu digo assim que é invisível, é que quando você chegasse no final e você vê, tudo bem, o priminho dele aqui está dividindo, tá? Aí vamos chegar no 5º ano e vamos ver quem tem mais cultura. Vamos ver quem resolve mais problemas. Vamos ver quem leu mais coisas. Vamos ver quem sabe mais coisas da vida, né? Está cheio de quiz aí nas internet, né? Hoje eu estava contando uma para a Patrícia, né? Que até pensei de trazer uma vez aqui para vocês, né? De você reconhecer os vultos históricos pelas imagens, né? Nós trabalhamos todos os personagens, né? Então, tem um monte de coisas culturais que está entrando no seu filho, né? De aspectos culturais e tudo, que não tem nada a ver com dividir. Vai dividir um dia, todos vão dividir, não tem outro conteúdo. Então vai chegar uma hora em que o algoritmo vai ser ensinado. Só que eu não preciso torturar uma criança montando aquela conta de dividir. Gente, todas as contas começam daqui para cá. A divisão começa daqui para cá. Ninguém explica isso para o menino, né? Por que a divisão eu pego as centenas e divido? Aí o que sobrar eu boto aqui nas dezenas, aí divido as dezenas, aí divido as unidades. Por quê? Eu não tenho condições de aprender isso, né? Então, se eu tenho a soma, subtração e multiplicação nessa grade, vamos aí. Quando chegar a hora, eu vejo para ensinar. Sempre haverá o primo, porque o parâmetro, o paradigma do priminho e tudo é o ensino tradicional formal. Então, é o que está no livro didático daquele menino, né? Então, você teria que pegar o seu livro didático do seu filho, pegar emprestado na escola. Não, mas deixa eu levar aqui do meu filho, que aí eu vou perguntar a ele, em quantos conjuntos, você pode fazer só 2 conjuntos desses animais? Aí o seu filho faz e ele não faz. Aí você pode dizer qual é a pizza, quantas pizzas tem entre essa e essa, só olhando. Aí o seu filho faz, ele não faz. Aí você... Às vezes, não sabem nem o que é conjunto. O que é conjunto? Isso no terceiro patrulho de outras escolas. O que é conjunto, calma aí. Pois é, porque todo mundo... Todos os testagens, Bia. Todas as testagens. Que a gente... Mas tiraram, viu? Houve uma época em que botaram nos livros didáticos, tanto a topologia como a teoria dos conjuntos, depois tiraram, acharam que isso não tinha importância e tiraram, né? Então os meninos não sabem essas coisas, né? Não sabem. Lá no ensino médio, e a Matheus estava me dizendo, mãe, ninguém da minha sala entendeu nada de conjunto, é tão simples, né? E ele contando, né, da experiência dele aqui na escola, de poder aprender a matemática fazendo, sendo prazeroso para ele. Pegue uma atividade qualquer de ciência, faça com ele e o primo, e mande os dois explicarem. Você vai ficar besta com o nível verbal do seu filho. Aí você vai dizer, não, meu filho é que está certo. Esse aí é que está errado. Não sabe explicar. Sabe por quê? Porque numa roda, todos os dias, a professora pede para cada um falar. Cada um conta novidade. Cada um conta o que fez na ciência. Cada um tem que... Vocês veem as experiências das experiências de ciência, são feitas por eles. Eles se sujam todos, eles explicam, né? Então... Hoje na pesquisa de campo, eu estava questionando as crianças, e as crianças todas, né? Ah, isso, aquilo. Aí um que veio agora de outra escola é Pedro Álvares Cabral. Né? Ele não sabe nem o que ele está falando, mas ele joga o conteúdo, ele não para pensar. Eu disse, não estou perguntando o nome dele, estou perguntando o que ele está fazendo, que era a estátua do pensador, né? Então, há um travamento, né, na escola tradicional, que eles ficam só, ele quer a resposta. Ele quer saber da senhora, Pedro Álvares Cabral, é 1900 não sei o quê. Nem para pensar. Eu estava revendo os enigmas com o Davi, ele está fazendo, acho que é do 2º ano, e eu estou revisando com ele todos. Aí ele tem lá uma figura que é o começo, a primeira letra de cada palavra, e vai dar Pedro Álvares Cabral. Aí eu digo, poxa, Davi, vai dar Pedro Álvares Cabral, mas a figura que tu botou aqui foi de Cristóvão Colombo. Ele... Aí eu digo, e se o menino conhecer? Ele, não, não vai conhecer, não. Eu digo, deixa como situação, problema, ele vai achar que vai dar Cristóvão e não vai dar.
Deixa lá. Aí depois, né? Então eu estou revendo lá com ele. Mas é interessante isso, né? Quer dizer, a criança não está comprometida em dar respostas prontas de nada. Ele está comprometida em pensar, em olhar aquilo ali e dizer o que eu penso sobre isso. Né? Isso, gente, é que é pensamento crítico. Pensamento crítico não é ideologia, não é destrar para nada. Nem para A, nem para B, nem para C, nem para D. É ensinar a olhar e se posicionar. E eles começam sobre coisas muito concretas. Muito. Esse cubo, isso aqui é diferente disso, porque esse aqui é mais assim, esse aqui é mais assim, esse é mais... As descrições que eles fazem são físicas, né? E aí vão evoluindo, né? Então eu acho que essa comparação é o começo da palestra, né? O que nós estamos fazendo é invisível. Infelizmente, eu só posso dizer para vocês que a minha experiência, eu estive no Oliveira Lima uns 17 anos, mais ou menos, e dos meus ex-alunos, assim, não tem ninguém que não seja bem sucedido, que não tenha passado nos vestibulares todos. Muito médico, muito médico. Gostam de medicina aqui em Fortaleza, né? Tem muito médico, mas é muito médico mesmo. Nenhum filho de médico, tudo é médico, a mãe é dentista, o filho é dentista, a mãe é pediatra, os filhos, o outro era ginecologista, a mãe psicóloga, aí a menina foi fazer arquitetura, fez a arquitetura inteirinha, depois foi fazer o quê? Medicina, é médica agora, médica e arquiteta. Então, aí eu recebi agora um texto lindo do Felipe Dumar, que é o dono do povo, né? E foi meu aluno lá. Ele é um dos que a mãe acreditou, né? Porque ele chegou lá, desse tamanho, o menino é altíssimo, né? Porque a mãe é muito alta. E ele chegou lá analfabeto, que vinha de uma escola que só alfabetizava quando os dentes de leite caíam. Eu disse, como é? Ele disse, esse menino não pode ficar nessa sala com isso aqui. Aí ele disse, o que você vai fazer? Eu disse, nós vamos alfabetizar ele, correndo e botar ele na sala dele. Aí pronto, ele foi até o 9º ano conosco. Né? E aí ele escreveu agora um texto lindo, né? Porque eu tinha dito, né? Ele disse, não, eu agradeço a você, a escola, tudo, toda a minha cultura, todas as experiências que eu passei, todos os palcos que eu pisei, todos os meus festivais, eventos, pesquisas de campo. Fez um texto lindo para mim, né? Coisa mais linda dele, né? Hoje ele dirige aí o povo, né? Mas é isso, são pessoas que são cultas, ocupam espaços, né? A única coisa que eu posso dizer é do resultado. Ali ele tem sobrinhas que tem resultado, né? Tem a Margarida aí já, tem a Diva, né? Tirou nota máxima na redação. Pois é, então ele já tem uma experiência já maior, porque tem sobrinhos que estudaram aqui. Então a única coisa que eu posso dizer é que dá certo. Vão sair cultos, vão saber as contas. Agora, claro que gente, as pessoas não são todos como não é uma central de formação de boiada, uns têm mais, outros menos, né? O Piaget, por exemplo, descobriu que os filhos de físicos na França passavam antes nos testes das estruturas lógicas elementares do que os não físicos, os pais de advogados e tudo. Isso não significava que iam ser bons profissionais do mesmo jeito. Assim como a Iner Helder as crianças na África tinham sensório motor melhores do que as crianças suíças. Porque as crianças na África ficavam no chão, na terra, comendo areia e andando, engatinhando. E as crianças suíças, hoje em dia, botam até joelheira, capacete, né? Para as crianças engatinhar de capacete. Fala. Adriana, que eu lembrei de uma situação que eu vivi em relação a essa questão da divisão, no momento em que a divisão é dada para as crianças, na grande maioria das escolas. Eu fui ajudar a filha de uma vizinha minha na atividade de casa, e ela é do 4º ano, estava tendo divisão. E era uma questão que envolvia fração. Aí algumas questões ela fazia, acertava, outras ela não acertava e eu não estava entendendo por quê. Aí eu coloquei uma situação problema para ela. Vamos pegar, eu peguei uma barra de chocolate. Coloquei a metade da barra. A metade é o quê? Ela foi disse, 1/2. Tá certo, você vai dividir para você e uma amiga sua.
cada uma vai ficar com metade. Então, cada uma vai ficar com um meio, ela disse. Tá bom, agora divida aí em um quarto. Ela fez a divisão em um quarto. Aí eu perguntei, qual é a divisão mais vantajosa para você? Você gosta de chocolate? Eu amo. Qual a divisão mais vantajosa para você? Ela olhou assim, um quarto. Então, ela fazia as questões, mas porque todas as questões eram parecidas, e ela fazia aquilo no automático. No automático. Mas na hora que ela se viu numa situação real, que ela precisou resolver um problema, ela não sabia. E aí eu fiquei... Porque 4 é maior. 4 é maior que 2. Ou 1 de 5. Ele quer as duas de 2. E a minha surpresa é porque nós dividimos a barra de chocolate. E mesmo assim ela continuou... Porque o Piaget diz que não ensina estrutura. Por isso, podem pedir materiais, podem fazer em casa, podem estimular os filhos de vocês. Mas sabe o que eu acho que é o maior estímulo? É ver um filme junto, comentando. É ir para exposições, é ir para livrarias, é comprar livros e contar história para o seu filho. Conte uma história, né? Leia uma história, vendo as palavras. Quando você não souber a palavra, me diz, para você dizer o que é que significa a palavra. Tem tanta coisa para você estimular a inteligência do que ficar fazendo isso com a criança. Porque ela vai tirar vermelho na prova. Não tem professor particular que dê resposta a isso. É uma lástima, porque fica quase que uma tortura em cima da criança, né? Numa expectativa que não... E aí vão... Sem falar que você vai destruindo todos os dias seu filho, porque ele acha que um dia ele se convence que não E sabe. pense também que o... Ele vai estar convencido de que eu não sei matemática. Que tristeza! Eu sou ruim Que para tristeza! matemática. Quer dizer, todo o começo do ano que eu recebo as crianças para fazer as testagens para entrar na escola, a primeira coisa que as crianças, depois dos 8 anos, sentam comigo, eu digo, o que você vai me perguntar? Eu digo, não, a gente vai jogar. Jogar? Mas eu não sei o conteúdo da matemática. Eu não sou muito bom em matemática. Ah, isso é terrível. Se seu filho disser isso, diga logo. Não. Eu digo, por que não? Não, Pro, é porque eu não consegui ainda. Quer dizer, tudo destruição de uma autoestima. Então, se ele já se convenceu de que ele não aprende nada. E, gente, preparando para um mundo que não mais existe, viu? Porque as profissões todas estão sendo bombardeadas. O empreendedorismo, o número de pessoas que querem ir para seus próprios negócios está crescendo absurdamente no mundo inteiro. Então, as coisas estão se transformando, tão líquidas, e a gente não consegue perceber, né? Não tem mais assim, vai ter que ser médico. Hoje a medicina é uma gama só a medicina de tecnologia é uma coisa assim, uma enormidade. E depois tudo isso que decora, eu estava conversando com a Patrícia, né? Todo mundo fica vendo esses TikTok, tok-tic, sei lá como é que chama o negócio, mas é um bando de meninazinhos chinesinhos. Os chineses têm mais de 1 bilhão de habitantes e não ganharam nenhum prêmio Nobel de matemática, nem de física, nem de química. Já os judeus, que só são 10 milhões de habitantes, ganharam 80. Então, os principais países de desenvolvimento da educação, claro que não serve para a gente se comparar, porque são todos países de população pequena. Então, eu acho que isso não dá para a gente comparar. Um país de 9 milhões, 40 milhões e tudo, com um país de 200 milhões. Mas os Estados Unidos e a China pode ser comparada. Então, você pega aquela mania de chinês de fazer coisa rápida, né? Eles dançam perfeito, né? Coisa maluca, os meninos fazem os gestos todos perfeitos. Tudo é perfeito naquelas crianças, né? Mas deve ser meia dúzia, porque não ganham as medalhas, não ganham no empreendedorismo, não ganham nos prêmios que tem de desenvolvimento de ciências, né? Eu estava vendo, por exemplo, o Ceará, agora, uma coisa que eu vi nos judeus, né, é que eles têm uma coisa chamada inclusão. A inclusão sociológica pode ser definitiva para um up na educação, porque as escolas
tem que juntar todas as crianças, tem que ter várias tendências, várias tem árabes de várias religiões, né? Tem os judeus ortodoxos, tem o judeu não ortodoxo, tem o judeu não religioso, tem os católicos, tem os evangélicos, tem o cristão ortodoxo. Então você entra numa igreja em Israel, de Jesus, né? Lá na Basílica, no final da Via Sacra, tem 10 missas distintas acontecendo. Então aquilo ocorre dentro das escolas, né? Então as escolas têm que incluir todos os tipos de pessoas e tudo. Isso dá uma riqueza muito grande. E eu fiz uma comparação com o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem um índice de educação muito bom no Brasil, o sul do país. E é onde tem mais inclusão de migrações, né? São os alemães, poloneses, japoneses, italianos, né? Tem muita gente de diferentes, né, nacionalidades que mistura ali. Depois vem São Paulo, que também tem uma grande miscigenação. Nós temos pouquíssima miscigenação, né, e inclusão no Ceará. Mas nós temos uma vantagem, que nós não temos para onde ir. Nós ficamos meio encurralados, então sobra um dinheiro e nós investimos em pesquisa. Então, pasme que o Ceará tem pesquisas na área de medicina excelentes. Por exemplo, o couro da tilápia hoje tem centros em Israel, nos Estados Unidos tem uns 2 ou 3 centros que utilizam a tecnologia cearense de usar o couro da tilápia para queimaduras graves, né? Colocam o couro da tilápia e ele fica com aquele couro até a regeneração da pele da pessoa. Eu fui olhar, né, as pesquisas, né? Tem muita pesquisa interessante, né, no IBRAPA, né? Temos muitas coisas, né, mas não são todas as áreas, né? Por exemplo, a área que mais prestigiam aqui é o ITA e o IME, mas essas duas não produzem nada aqui. Nós não melhoramos em nada os nossos edifícios, a nossa cidade, a nossa concepção urbana, por ter tantos engenheiros no ITA, no IME, não sei de onde. Não fica aqui, vão-se embora. Então, para que vai treinar esse pessoal para ir para lá? Vai não, treina para cá. Manda embora, o povo vai todo para lá e ficam lá e não há retorno disso aqui, né? Mas a gente precisa admirar nós mesmos, né? Precisamos criar uma cultura maior que traga todo o cearense poder investir no próprio Ceará, né? Então, eu acho que é uma educação fraca porque nós não temos essas inclusões, né? Não tem várias coisas que mobilizam, né, essas crianças. Por exemplo, uma escola como a nossa é uma escola feita, né? A maioria das escolas não fazem isso. Você tem que fazer. Você tem que correr atrás das dinâmicas, das atividades, dos materiais. É uma luta, né? Para você ter uma escola como essa. Hoje está praticamente acabando, né? Você não tem praticamente, né? No mundo mesmo, né? Muito poucas experiências. A Montessori sobrevive bastante, né? E algumas experiências do tipo como a nossa na Singapura, né? A Singapura eu fiquei apaixonada, porque todo o sistema de Singapura é exatamente o que nós fazemos aqui. E está no top dos países em resultado de educação. E aí o cara foi tentar dizer que era outras coisas, e a mulher, não, nós somos baseados em Freinet, Montessori, Piaget. A mulher deu uma aula de todo o pessoal que a gente conhece. É isso, gente. Obrigada por terem vindo e procure aí os materiais para ver os materiais das crianças. Bom, essa foi mais uma palestra que eu fiz aqui na Escola Nova para trabalhar um pouco as noções de matemática e a evolução da matemática desde a criança bebê, desde o sensório motor até o 9º ano. Tá? Muito obrigada.